O cara é só um professor cego comum, mas é tratado como um deus por um bando de demônios. Porque o conhecimento básico que ele ensina, pra eles, são técnicas supremas capazes de romper qualquer limite. E a demônia tigre só fez uma prova que ele deu, e conseguiu se transformar em humana na hora. Mas o cara não sabe de nada disso. Ele acha que tá ensinando crianças humanas. Acontece que Eli foi parar nesse mundo de cultivação por acidente. Apesar de ter ativado o sistema de mestre supremo, ele ficou cego. Só conseguindo seus olhos de volta e voltando pra terra se ensinar 10 alunos a passar no exame final. Por isso ele abriu uma escola na montanha. Mas quem escuta suas aulas são só os animais da floresta. E os bichos ganharam inteligência só de ouvir uma frase, e começaram a fingir que eram humanos pra serem seus alunos. Mas ele tá super feliz, porque os alunos não só respeitam ele, como também cuidam da vida dele. Foi isso que salvou ele de morrer de fome, mas o descuido do demônio macaco deixou os outros companheiros nervosos. Apesar da explicação do macaco ter convencido o professor que usar casaco de pele no calor era por causa do frio no corpo, a demônia raposa deu uma bronca pesada no macaco, porque ela tem medo que se a identidade deles for revelada, o professor vai expulsar eles. O demônio macaco percebeu o erro dele e disse que não ia mais. Depois do almoço foi pra montanha pegar pêssegos pro professor, mas acabou sendo pego em flagrante. Como pode ter um rei demônio aqui na seita Taí? Me leva até ele, vou acabar com isso. Mas quando eu ia atacar, o irmão mais velho me parou, porque Dongliang lembrou que macacos vivem em grupos. Então sugeriu seguir ele para eliminar todos os reis demônios. Nessa hora um rugido veio. A pressão daquele grande demônio deixou ele sem conseguir se mexer. E ainda falou para o macaco voltar para comer. Isso já estava muito além do que eles conseguiam enfrentar. Mas Dongliang disse que ia investigar e reportar para o mestre. Então eles não tiveram escolha e seguiram sem saber o perigo. E descobriram uma placa dizendo: cultivadores e cachorros proibidos. Dongliang ficou furioso. Fan Yi ficou chocada ao descobrir que na montanha tinha um demônio urso cortando lenha e uma demônia raposa cozinhando. O macaco estava reclamando que prometeram comida, mas enganaram ele para voltar e fazer fogo. Mais incrível ainda, esses demônios estavam servindo um humano. Mas quando Dongliang quis investigar o nível de cultivo dele, o salgueiro ao lado amarrou Fan Yi de repente. Dongliang decidiu usar o truque número 36. Fugir é a melhor opção. E deixou as duas irmãs como sacrifício. Dongliang, você... Seu desgraçado... Quando eu segurar esse demônio, o irmão mais velho vai trazer ajuda pra salvar vocês. Apesar dele realmente trazer gente pra não ser culpado pelo grande ancião, ele escondeu que abandonou as irmãs no relatório. E o grande ancião nunca imaginou que dentro da Terra Sagrada teria tanto demônio escondido, apesar de todos os anciãos quererem subir e eliminar os demônios. Pra não virar piada, o grande ancião decidiu reunir os discípulos e começar o grande torneio da seita, e mudou a competição entre discípulos pra eliminar demônios da Terra Sagrada. E os discípulos só sabiam que quem matasse mais demônios seria o último discípulo do grande ancião. Mas não sabiam que a montanha já era uma armadilha. Acontece que depois que o salgueiro pegou as 3 mulheres, a líder da turma, Tigre, Ji, seguindo as instruções de Lao Shanshan, foi até o professor e mentiu. Chegou um bando de bandidos. Bandidos, né? Isso é um problemão. O que você acha que a gente deve fazer? E ele pensou que sendo cego com um grupo de crianças, não dava pra enfrentar os bandidos direto. Então decidiu ensinar guerra de guerrilha. Tá bom, todo mundo quieto, hoje vou começar uma aula nova sobre guerra de guerrilha. Quando o inimigo avança, nós recuamos. Quando o inimigo acampa, nós perturbamos. Quando o inimigo se cansa, nós atacamos. Quando o inimigo foge, nós perseguimos. Ele só ensinou as 12 palavras da guerra de guerrilha, e os grandes demônios tiveram uma iluminação instantânea. Só colocando tesouros perto das armadilhas, já capturaram os cultivadores que entraram na montanha sagrada. O macaco zoou que os humanos eram muito burros, caindo até nas armadilhas que caçadores usam pra pegar bichinhos. Mas apesar das armadilhas terem funcionado, Lao Shanshan ainda achava que não podia relaxar. Então mandou Hu Ji ir reportar a situação pro professor. Assim que Hu Ji terminou o relatório, o professor deu uma prova pra ele, pedindo pra ele focar no teste. Mas só de abrir a prova, ele sentiu a verdade do Dao contida nela. Pra não decepcionar o esforço do professor, ele começou a responder. E rapidinho terminou todas as questões. Mas quando entregou a prova pro professor, o professor só disse: nota máxima. Um círculo de luz saiu da prova e entrou no corpo dele, transformando ele em humano. Ah, eu me transformei! Transformei mesmo! Nesse momento, olhando pro professor, ele achou cada vez mais insondável e seus olhos brilhavam de admiração. Inacreditável. Só fazendo uma prova, alcançou o que outros espíritos levam 1000 anos cultivando. E com a conclusão do exame de bacharel júnior de Hu Ji, o sistema premiou Eli com um livro, Clássico Interno do Imperador Amarelo. Hu Ji agradeceu rapidinho e saiu correndo, porque os cultivadores subindo a montanha estavam aumentando e os companheiros não aguentavam mais. Por sorte, quando o urso ia ser morto, ele bloqueou o ataque fatal a tempo. Apesar do ataque não ter machucado ele que tinha se transformado, vendo o companheiro todo machucado, ele ficou furioso. No começo ele não ia matar, mas o cara não se arrependia e ainda ameaçou ele com o mestre. Então ele não teve pena, acabou com a vida do cara, e se transformou na aparência dele. Os discípulos não perceberam o disfarce, achando que era o irmão mais velho deles. E relaxaram. Hu Ji atacou sem esforço, nocauteou todos eles, pegou todos os remédios e levou de volta, mas não sabia como usar. Nessa hora o professor deu outra aula. Como muitos alunos ficaram feridos, ele decidiu ensinar medicina. A matéria é o Clássico Interno do Imperador Amarelo, também chamado de Clássico da Medicina. Agora sintam os mistérios profundos. Antigamente, o Imperador Amarelo, nascido com divindade, fraco mas capaz de falar, jovem mas perspicaz, crescido e honesto, maduro e ascendeu ao céu. Mas Hu Ji logo percebeu que isso não era medicina, era um método de cultivo com o Dao. E os companheiros que não tinham se transformado não aguentavam muito de uma vez.
Então ele interrompeu o professor pedindo para aprender frase por frase, mas isso fez ele não perceber que tinha alguém escondido embaixo da árvore. Era um ancião da seita Tai, que ficou chocado ao descobrir que só de ouvir algumas frases do homem, ele resolveu o problema que não conseguia superar há anos. Ele percebeu na hora que essa pessoa talvez fosse o ancestral fundador vivendo recluso na montanha sagrada. Então voltou correndo para a seita e relatou tudo em detalhes. O grande ancião ficou tão assustado que cancelou o torneio na hora. Mesmo sem saber se era o ancestral ou não, como grande ancião ele sabia que não podia ofender essa pessoa. Então pediu pro sétimo ancião escrever o que o mestre ensinou, e quando eles só olharam uma vez pro texto de segunda mão que o sétimo ancião escreveu, não acreditaram que o cultivo de todos subiu de nível. Confirmado! Essa técnica divina lendária é obra do ancestral.